Livro de Lucas, capítulo 11, verso 27 e 28. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Amém? Amém. Sente, irmãos. Hoje estamos com a 38ª abordagem bíblica do meu futuro livro, Abordagens Bíblicas, Somente de Jesus. Nós tivemos 8 ou 10 dele. E depois de outros discípulos, e depois fora da Bíblia, tantas outras abordagens. Mas eu queria hoje, nessa abordagem, tirar do texto aqui o tema, uma mulher na multidão. O texto que lemos, uma mulher que estava no meio da multidão. E assim como outras abordagens, Jesus teve abordagens semelhantes a essa, pessoas também na multidão, outras em momentos difíceis, delicados, como o ladrão da cruz e tantas outras. Mas hoje eu quero tratar desse tema, dessa mulher na multidão que ergue a sua voz no meio do povo e tem a ousadia de exclamar para Jesus. Eu quero destacar esses 2 versículos, 3 frases. A primeira frase no verso 27 que diz: uma mulher que estava entre a multidão. Ainda no verso 27, a frase: bem-aventurada aquela que te concebeu. E no verso 28, a frase: bem-aventurados são os que ouvem a palavra. Eu quero que você saia daqui, irmãos, na tentativa de esmiuçarmos o texto para saber o que a palavra fala para nós, que aliás irmãos, o máximo da nossa igreja. Todos os pregadores devem pregar expositivamente os textos bíblicos e elucidá-los da melhor maneira possível. O primeiro texto que eu quero chamar a atenção, no verso 27, uma mulher que estava entre a multidão. Eu chamo essa abordagem aqui de uma abordagem impactante, porque sabe lá as consequências que se dá na multidão? Às vezes tem pessoas que não têm coragem para nada, mas no meio da multidão abre a boca e diz algumas coisas. E uma mulher na multidão aqui chamou a atenção de Jesus Cristo e ela exclamava, dizendo para que a pessoa fosse feliz, ela seria como a mãe de Jesus, que o concebeu e que amamentou. Essa mulher que trouxe esse homem ao mundo é uma mulher feliz, uma mulher abençoada. Eu quero chamar a sua atenção porque isso aqui não tem nada a ver com o que Jesus estava fazendo. Jesus não foi deselegante para com ela, mas houve um destemperamento naquele momento para que alguém desviasse Jesus do curso da palavra que ele estava dando de mais importante. A segunda frase, ainda no verso 27, eu quero chamar a sua atenção: bem-aventurada aquela que te concebeu. O Senhor Jesus, irmão, respondeu essa colocação dessa mulher de uma forma veemente. Aliás, ele disse: antes de bem-aventurada quem me concebeu, antes os que me ouvem e os que ouvem a palavra.
Então nós precisamos entender os objetivos das coisas, não botar nunca o carro na frente dos bois, senão não dá certo. E aqui, amados, o Senhor Jesus respondeu colocando aquele assunto dentro dos trilhos, dentro do contexto da mensagem que ele estava falando, que aquela mulher com uma pergunta até boa, elogiosa para ele, mas levaria ele a se afastar do que ele precisava dizer e teria que ser dito. Então ele tratava da verdadeira felicidade ao alcance do homem. Alguém já disse que felicidade foi uma mulher que concebeu e botou o filho para mamar. Está no meio também aí um homem que fez ela ficar gestada. Então eu preciso ver as coisas, né? A terceira frase do verso 28, a resposta de Jesus. Ele diz: bem-aventurados são os que ouvem a palavra. Olha, ele foi contundente para aquela mulher. Ele, não que ele não tenha dado bola, em outras palavras, aquela questão dela era em outra ocasião, não aquela. Mas ele precisava continuar o transcurso da sua mensagem, da sua palavra, que ele precisava falar para aquela multidão, e ele não podia perder a oportunidade de falar para a multidão. Então, amados, a mensagem proclamada não podia ser interrompida. Aquilo que ele estava fazendo se tratava, irmão, de algo que não podia ser perdida pelos ouvintes. Os ouvintes tinham que estar atentos àquilo que ele estava falando. Aquela era a oportunidade que o Filho de Deus precisava vir proclamar, anunciar o reino de Deus para as pessoas. Então elas teriam que ouvir o que ele tinha que falar e não de outra voz. Mesmo considerando que foi palavras elogiosas a ele. E vamos para a nossa mensagem desta noite. Em primeiro lugar, uma mulher que estava entre a multidão. De certo modo, aquela mulher, irmãos, queria, sem dúvida, mudar o foco sobre a felicidade, a qual o Senhor Jesus Cristo se referia não a uma questão emocional, a uma questão material, humana. Ele estava se referindo à questão espiritual. Jesus estava se referindo ali à questão espiritual, não à questão humana, não à questão material, mas à questão espiritual. É o que ele estava tratando ali da vida espiritual, não da vida material. Amados, ela, do ponto de vista humano, né, e material, nota 10. Ela estava certa, não resta dúvida. Mas a visão da felicidade está acima dos umbrais desta vida, irmão. A questão espiritual é muito mais coisa, é muito mais alta, é uma dimensão maior. Não está circunscrita a questão limitada, humana, onde as pessoas tocam, mas era a questão da continuidade, da eternidade, da vida. A felicidade está em Deus. A felicidade está em tudo que Deus quer para mim e para você. E é em Deus que nós encontramos a felicidade. Irmãos, falar em público acontece de tudo que você possa imaginar. E aquela era a oportunidade dele levar a palavra, né, para que as pessoas tivessem um entendimento real sobre a felicidade a respeito da vida, irmão. Não, amados, como a gestação de uma mãe. Não há essa comparação. Não existe comparação nem do amor materno com o amor ágape de Cristo Jesus. O amor de Deus não há comparação. Todos finitos, todos temporais, todos cronos, terminam aqui. O dia tem 24 horas e o mês só tem 31.
dia 31 de março, 30 de junho. E o ano só tem 12 meses. E eles passam e não voltam mais. Mas o que ele quer tratar aqui, amados, tratar de algo perene, de algo para sempre, de algo eterno, forever, para sempre. Ele quer, amado, tratar de algo que nós não vamos perder nunca. Porque eu vi 2 sepultamentos num dia só, de 2 pessoas queridas. Um amigo meu, enterrando seu filho, e dizia, lamentando o caixão descendo, até o dia de juízo. 10 passos à frente, eu fui ao outro túmulo e aquele caixão descendo e aquele pai dizendo, até breve, minha filha. Porque tinha certeza de que iria se encontrar. Era uma cristã que creu em Deus, que creu na palavra, que obedeceu a palavra de Deus, em tratando-se de coisas espiritual, eterna. Nós temos a sensação de que nossa vida aqui, amado, é uma passagem. Meus irmãos, o Senhor Jesus mostrou a oportunidade verdadeira para aquela multidão ouvi-lo atentamente, não? A palavra de Deus, irmãos, que tem as condições de acerto, de contrato, de palavra firmada, finais. Ela tem determinações finais para mim e para você. Meus irmãos, em segundo lugar, o verso de número 27 tem a frase, a resposta de Jesus, a pergunta da mulher. Bem-aventurada aquela que te concedeu. Muito bonita essa palavra, não temos o que dizer. Ela foi elogiosa, ela, afinal de contas, alguém disse que ele tinha sentimentos de felicidade, que ele tinha comparações para ser vista humanamente. Bem-aventurado a mulher, bem-aventurado a madre que te trouxe, bem-aventurado a concepção que essa mulher teve, bem-aventurado os seios que amamentou a criança, as coisas humanas, foi elogiosa. Eu me lembro muito bem nessa casa aqui, onde Isabel está aí e Ronaldo, quando as 2 testemunhas de Jeová entrou e a líder falou para mim, bem 15 minutos, sobre Jesus humano, eu nunca me esqueci. Eu acho que nem um presbiteriano ouviu falar tão bem de Jesus como aquela mulher com a humanidade de Jesus. Mas quando ela terminou, eu disse, tem mais alguma coisa? Ela disse, não. Agora eu posso fazer um pedido? Ela disse, pode. Fale para mim agora do Jesus divino, do Jesus eterno, do Filho de Deus. Ela disse, isso aqui não é comigo. Meus queridos, o que eu quero dizer aqui, agora, irmãos, é que a humanidade é uma coisa, é efêmera, é passageira. A humanidade, agora, o Espírito é para sempre. E nós não podemos estar desatrelados um do outro. Nós somos uma pessoa quando estamos agora, como estamos vivos na carne e no Espírito. Porque saiu o Espírito, a carne da humilhação cai, tomba. Meus irmãos, existem coisas boas que são importantes, e existe outra, né, que é mais importante, tendo a preferência da outra. E aqui, amado, nós não temos como questionar aquela mulher. Não temos. Será que ela cria e sabia que Jesus Cristo era o Salvador? Será que ela era uma dos discípulos de Cristo? Não é? E que para a mãe dele era bem-aventurada em detrimento às outras mulheres? Aquela mulher tinha alguma concepção. O Senhor Jesus, irmãos, ele procurou deixar bem claro, amado. E não entrou no mérito da pergunta daquela mulher, não entrou. Ele procurou, amados, explicar sobre o objetivo da missão dele. Dê licença. Antes, Jesus disse, Jesus foi sereno e tranquilo.
Ele foi elegante. Ele não fechou. Bem-aventurada aquela que te concebeu, bem-aventurada aquela que te fez mamar. E Jesus disse, então esqueçamos disso aí. Mas bem-aventurado é quem ouve a minha palavra. É o maior privilégio. O que é que a Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 10? Que a pregação vem por onde? Capítulo 10, verso 8, 9, 10, a pregação vem pelo o ouvir da palavra de Deus. Não é? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amados, ela é a primazia, ela é a prioridade. Nós precisamos dar lugar a Deus. Eu não acordo na madrugada se eu tiver mensagem nova do meu pastor, que é Marcos Severo, eu vou assistir no YouTube. Se não tiver, eu vou assistir Augusto, vou assistir Hernando, vou assistir todo mundo. Porque eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Meus amados irmãos, esse texto aqui é maravilhoso. O Senhor Jesus, ele deixou isso bem claro, amado, sobre a sua missão. A exclamação da mulher, irmão, destacando a mãe de Jesus, irmãos, pode até parecer um tema estranho à mensagem, irmãos, que estava sendo transmitida àquela multidão por Jesus. A mensagem que estava transmitida não era aquela que aquela mulher levantou. Jesus não deixou mudar de assunto. E quando você quer mudar alguma coisa, você muda de assunto. E quem é inteligente diz, não, volta aí o assunto. Jesus Cristo agiu assim. Essa foi a maneira, irmãos. Jesus Cristo estava falando para a multidão. Irmão, naquela altura, a intervenção da mulher poderia até tirar o assunto de ordem de Jesus, mas ele não se deixa levar. Ele agiu de forma imediata. Ele chamou a atenção da multidão e colocou o tema em ordem. É o ouvir da palavra de Deus que é a bem-aventurança. Ela é espiritual e não material. Está certo o que você está dizendo, mas muito mais está certo quem ouve a palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, amados, o verso 28 traz ainda uma frase para nós, o verso 28 traz uma frase para nós muito gostosa, que é a resposta de Jesus. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra. Amados, o Senhor Jesus com aquelas palavras afastou, parece que ele aqui fez uma intervenção, tirou o foco que aquela mulher queria dar ao assunto, a fim de chamar a atenção e atrair a multidão para ouvir as palavras elogiosas, para dar atenção para ela, era isso, para que a importância não fosse dada a Deus. Irmãos, a maior importância estava na palavra. E a fidelidade, amados, do crente é seguir a Jesus, é andar nos caminhos, é obedecer a sua palavra, é a fidelidade a Deus, é a melhor coisa. É o que prova ser crente. Se viu a mensagem no meu WhatsApp hoje, 1 minuto de Augusto Nicodemos pregando. Quem é crente de verdade? O crente de verdade é aquele que não engana, é aquele que não ultrapassa, é aquele que não é prostituto, aquele que não mente, que mente. Esse não é o crente. O crente é aquele que segue a Deus e a sua palavra com fidelidade. É isso, amados, né? O objeto exclusivo do tema da palavra de Deus, irmãos, nós não podemos deixar, amado, não podemos deixar que todo e qualquer obstáculo, irmãos, afaste-nos de transmitir a palavra de Deus para as pessoas, o recado de Deus. Não há como a pessoa nos afastar. Olha, irmãos, sem a mensagem que traz a salvação, irmãos,
não haverá a mínima possibilidade do homem ser salvo. Por isso que a palavra tem prioridade. Não podemos, amado, abrir mão dela. Em momento nenhum. A mensagem, amado, é a obediência a ela. A mensagem é a obediência a ela é, amados, o que haverá de nortear a vida de um crente aqui nesta terra, para que ele possa ter o quê? A certeza da vida eterna. É isso, irmãos, que nos dá a força que nós precisamos, porque a confirmação e a garantia, amado, de quem ouve a palavra de Deus, é a fidelidade em fazer, em obedecer à vontade de Deus, não a nossa, porque somos bestas mesmo, principalmente quando a gente pensa que é o dono da casa. Por isso que quem toma conta da minha casa é minha mulher. E finalmente, irmãos, não é? E finalmente, muitos estão na multidão, irmãos, e com a multidão, não é? E muitas vezes, irmãos, existe aquelas pessoas capciosas, né? Não existe? Capciosas, e fazem todo tipo de pergunta, né? A fim de distrair a pessoa. Somente um cara como eu, que já estou chegando aos 70, qualquer coisinha, né? Qualquer derrapada, eu digo, onde é que eu fiquei? Entendeu, amado? Não é? Talvez, irmãos, aquela mulher desejasse, quem sabe, agradar a Jesus, não é? Mas na verdade ela teve esse desejo de agradá-lo. Eu reconheço isso. Mas, irmãos, não naquela hora, não naquele momento, não é? Aquele foi o momento errado dela. Se terminasse aquela multidão, ele fosse andando com meia dúzia de gente, ela dissesse aquilo, ela iria ouvir outra coisa. Mas aquele púlpito, aquele palanque da multidão, onde ele estava, ele não poderia ser interrompido. Minha filha, antes isso aí é bom, mas antes eu tenho que dizer outra coisa, depois a gente conversa. Mas ele queria era dizer que a palavra, quem ouvia a palavra, quem crê na palavra, quem seguia a Deus com obediência e com fidelidade, é alguém que vai para o céu. Ah, meus irmãos, não há como não exortarmos o povo de Deus, irmãos, para se envolverem na palavra, irmãos, porque ela é a mensagem real, como diz aquele hino, ex-mensagem real do Senhor. Ela é a mensagem da vida eterna. Aquela era que era a mensagem que o povo deveria ouvir. E eu quero concluir com uma historiazinha, viu, Dedé? Certo? E a historiazinha de hoje é muito interessante, né? A história de uma mulher que estava lá reclamando na Pindaíba, muita dificuldade, crise, sem dinheiro para pagar água, luz, já era pobre, não tinha como resolver seus problemas, e era o tempo todo reclamando do pastor, reclamando do pastor, aqui e acolá, e era reclamação por cima de reclamação. Aí, um belo dia, o pastor foi à casa dela, chegou lá, pegou a Bíblia dela, leu sua Bíblia, encontrou a Bíblia e deu a ele. Ele abriu em Mateus 6,33 e mandou ela ler. Aliás, ele mandou ela estudar aquele texto. Ele disse, eu tenho certeza que a senhora vai ser abençoada. Então a mulher agradeceu muito a vinda do pastor, né? Bem, um mês e pouco depois, a queixa continuava. A reclamação por cima de reclamação. O pastor, antes de sair, né, fechou a Bíblia, deu a ela foi embora. E aí vinha para a igreja naquela cara triste. Depois de mais de um mês, o pastor disse, minha irmã, você leu o texto bíblico que lhe indiquei? O pastor foi à casa dela, né? E fez essa pergunta. Ela disse, sim, pastor, li várias vezes a palavra, né? E a senhora não foi abençoada, não? Ela disse para ele, pastor, então, ela disse, lamentou, dizendo que não entendeu bem, leu muitas vezes, mas não entendeu aquela palavra, né? Então, o pastor perguntou a ela na casa dela,
cadê a sua Bíblia? Aí a mulher, eu vou buscar, pastor. Aí demorou, para aqui, para lá, né? Finalmente, depois de muita luta, encontrou a Bíblia. Quando veio, correndo, entregou o pastor. Aí o pastor, quando abriu, estava o mesmo envelope com um cheque de R$5.000, um valor de ouro. Aí resolveu todo o problema daquela mulher. Meus irmãos, então os problemas iam continuar, porque ela nem a Bíblia estava lendo e ainda vai dizendo que lia, né? E a Bíblia Sagrada, no texto de Mateus 6,33, diz assim, amado, buscai o quê? Em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É a palavra, muito mais bem-aventurado é os que ouvem a palavra, é os que vivem a palavra, é os que obedecem, é os que seguem fielmente a palavra de Deus. Então não é a pergunta da multidão, mas as respostas de Jesus para a multidão que precisava ouvir a respeito da palavra de Deus. Amém, irmãos?